função
pretendo até me estender um pouco, por ser mesmo já um tema de epidemia, conforme nós já falamos, né? E meus agradecimentos ao seu Francisco, mais uma vez, da FM 104.9, a todos os internautas, ouvintes. Então, vamos lá, já mais para esse início da live. Falando na questão dos adolescentes e crianças, quando existe a angústia, o que é um estado de angústia? Que é realmente confundido com a ansiedade, com a depressão. A angústia é um sentido de um vazio existencial, que você não sabe de onde ele vem, né? E como ele ocorre, no caso, com as crianças e os adolescentes. Os pais devem estar atentos, sempre atentos, para essa condução, para esse sintoma, onde ele vai observar constantemente o seu filho. Ao observar, ele vai, então, estar ao lado dele, sempre acompanhando ele. O que há, meu filho? O que está acontecendo com você? Porque todos esses fatores devem estar dentro do contexto familiar, obviamente também que implicando aí na educação, na saúde pública, que é que nós vamos falar também, nas políticas públicas, em relação às crianças e os adolescentes. E por que eles vivem essa fase? É justamente aquilo que eu falei para vocês. O mundo está acelerado, as pessoas estão aceleradas, e é muito provável que o adolescente entre nesse conflito que já é próprio da personalidade dele, da idade da adolescência, a fase chamada fase da borboleta, né? Onde ele fica constantemente perdido, né, Alteres? Aí ele vai, aos pouquinhos, entendendo, juntamente com seus pais, e se não for possível, volto a falar novamente, os pais devem também buscar ajuda dentro desse contexto. Rosana, esse papel da família sempre é importante em qualquer fase da vida, mas quando se fala em crianças e adolescentes, e há pouco a gente batia um papo sobre isso, a responsabilidade também de que pais e familiares como um todo têm de cumprir a proteção familiar. Seja criança, seja adolescente, temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, e é um papel fundamental, é um dever dos familiares, da sociedade e do Estado. Mas existe uma falha no que diz, muitas vezes a família tira esse papel de cena e deixa o Estado, a sociedade, cuidando de uma fase do ser humano que é importantíssima e necessária para a família. E como fazer para que a família se atente à importância, tanto nessas angústias na idade de criança, na fase de criança, quanto também na adolescência? Exatamente, Altieres. A falha sempre existe, infelizmente, né? Os pais, na maioria das vezes, na tentativa de acertarem, esquecem que comete erros, que todos nós cometemos erros na nossa vida, né? Mas o importante sempre é estar acertando. E o adolescente ele vai se esbarrar mesmo com esse conflito, e se ele não tiver esse apoio da saúde pública, do Estado, então ele vai ficar difícil para a família, a qual sempre age de uma forma achando que isso é dever do próprio Estado, é dever da escola, e não é, né? Existe um ditado que se diz que educação vem de berço, mas é dever dos pais instruir sempre os seus filhos, estarem sempre do lado, conforme eu falei, e não entregar basicamente para a escola, né? É dever da escola instruir a criança ou adolescente, e dever dos pais dar educação, porque a educação começa dentro do lar, dentro da sua casa, né? Onde as bases, os valores, as atitudes, todo esse contexto tem que ser passado, que nós vamos falar daqui a pouco, para o adolescente, para que ele não fique nessa fase todo perdido. Aproveitar o momento já abraçando os amigos internautas, como também os amigos ouvintes aqui da 104.9, que nos dão esse prazer da audiência, e também você que está aí através das ondas do rádio curtindo o nosso som. A você, amigo ouvinte, uma noite totalmente especial. Casuíba FM
104,9. Abraçando a Daniela Araújo, o Felipe Machado, o Denis do Carmo, a Vânia Santos, o Dr. Bressan Bonfim, marcando presença também no nosso momento de live, a Meiriele Gonçalves, o Vitor Almeida, já chegando por aqui. Mandar um abraço também ao Ricardo Almeida e a Meiriele e o Igor Fernando, a Gilma Souza, o Ismael Santos, o Ricardo também marcando presença e a Maria Noêmia Andrade, deixa o seu boa noite. Você pode deixar sua pergunta lá na nossa timeline, os comentários na live do facebook.com/altieres.morais. Você encaminha aí as suas perguntas e elas serão respondidas no decorrer deste bate-papo. Minha amiga Rosana, olha, os dados mostram que nas últimas décadas, estatística entre 2002 e 2012, o mapa da violência publica que se baseia em dados coletados pelo Ministério da Saúde, as faixas em que as taxas de suicídio mais crescem no Brasil foram as dos 10 anos. 14 anos, tivemos um aumento de 40%. E dos 15 anos aos 19 anos, 33,5%. É alarmante. Sem dúvida. O Brasil está fora de uma grandeza inversa, porque enquanto em todo o mundo se reduz os casos de suicídio, no Brasil tem uma crescente. E com essa faixa etária dos 14 anos, com 40% de um aumento, e entre 15 e 19 anos, com 33,5%, isso dados até 2012, levantamento feito aí pelo mapa da violência, mortes por violência, é alarmante e deve ser debatido. Mas existe esse debate na sociedade ou esperamos apenas um mês para fazer aí um chamamento, essa situação toda que tem sido feita? Existe um debate na sociedade como um todo, Rosana, do seu ponto de vista? Não, infelizmente não existe, Altieres. Tem que existir. Foi o alerta que eu fiz desde a semana passada, que nós temos que, por isso que nós temos sempre que reincidir nesse assunto, sempre estar falando sobre suicídio e sempre tentar ajudar o adolescente e o jovem. Nesse caso aí, bem lembrado, porque as taxas, os índices não negam, são alarmantes mesmo, é por isso que eu vim para fazer esse trabalho de prevenção e pretendo me estender um pouco mais nesse contexto. Então, o que a gente tem para dizer sobre essas fases? Por que essa fase aí dos 14 anos que você disse que ela é mais alarmante? Vamos voltar um pouco às fases desse jovem, né? Onde ele entra na fase da criança, de 0 a 7 anos, ele tem que ter o pilar da construção, dos valores, das suas atitudes. Isso quem é que vai estar passando para ele? São os pais, é a família, os familiares, o responsável. De repente ele não tem pai e mãe do lado, mas são os responsáveis, né? Diretas ou indiretamente. E quando chega aos 14 anos, dos 7 aos 14 anos, ele já entra na idade escolar. Algumas crianças, vocês vão me perguntar, mas doutora, algumas crianças com 2 anos, com 3, com 4, com 5, com 6 já estão na escola. Sim, são aquelas crianças do jardim, do pré, do maternal, né? Não excluindo essas crianças, mas basicamente a vida escolar começa entre 6 e 7 anos. Então, dos 7 aos 14 anos é a fase mais perigosa, porque é a fase onde ele vai sair do lar e vai ter uma compreensão maior do que é mundo, né? Então, essa borboletinha, pense assim, essa borboletinha voando, ela não está sendo entregue para o mundo, mas a sua psique está começando a ser formada em relação a todos os reflexos que ele vai passar. Então, de repente, o adolescente se sente perdido por ele não ter um familiar que o acompanhe, que o oriente. E isso é muito triste porque vai bater mais uma vez nesses índices altíssimos, né? Onde eu tenho até para relatar a vocês que o plantão psicológico, graças a Deus, deu tudo certo, né? As pessoas colaboraram, compareceram, mas a ausência da família foi um episódio assim que eu não esperava, né? Os adolescentes todos compareceram sozinhos, todos. Então, assim, hoje foi um dia de muita luta para mim, vocês me desculpem que eu estou bastante cansadinha,
até um pouco afônica também, de tanto falar, de tanto ter que literalmente resgatar esses jovens que já estavam decididos mesmo a cometer o suicídio, né? Ora, meu Deus, e o relato deles qual era? Basicamente, Altieres, estou aqui, doutora, porque minha mãe não acredita em mim, meu pai não me ouve, meus irmãos me abandonaram, não sabe quem sou eu. Então, estou aqui, doutora, como estou na sua presença, como venho para um padre me confessar, dizendo que ao sair daqui eu vou cometer o suicídio. Então isso para mim assim foi algo assim, meu Deus do céu, tem que correr, você tem que trabalhar numa terapia breve para poder resgatar esse adolescente. E por que eu chamo esse alerta? Estou me estendendo um pouquinho mais, porque exatamente, pessoal, é a fase mais crítica, é a fase onde ele não pode contar com conflito e a família vem com o conflito. Então um alerta para os pais também, que ainda estão perdidos, que ainda constam com algum distúrbio, alguns transtornos, ou mesmo a negligência, né? Porque existem familiares, pais, que são assim maravilhosos, mas existe aqueles também que são ausentes e negligentes com a vida do seu ser, né? Aquela vida que ele colocou aí para o mundo e de repente ele solta assim de uma forma assim tão banal, tão cruel. E nós profissionais que sentimos isso na pele, né? Então assim, falando para vocês de coração, o dia hoje foi cansativo, foi corrido, mas foi muito gratificante. Meu coração sorriu de verdade mesmo, ao ver aquele jovem, sabe, Altieres, dizendo assim, socorro, literalmente, doutora, e eu poder resgatar aquilo. Então assim, faz parte da nossa profissão, né? Obviamente ajudar. Senão não seria psicóloga, não teria sentido, né? Mas é gratificante nós sabermos que aquela criaturinha que vem pedir socorro, me ajude, pelo amor de Deus, que eu não tenho ninguém do meu lado, por um simples abraço, que o meu abraço eu gosto que seja bastante caloroso, então por um simples abraço você consegue resgatar uma vida, você consegue fazer esse adolescente, essa criança mais feliz. Né? Eu digo criança porque eu atendi umas 2 crianças na faixa de 10 a 12 anos, que para mim assim foi muito cruel saber que essa criança está indo sozinha. Então mais uma vez um alerta para você, amigo, para você ouvinte também, se você conhece algum familiar que está desprezando essa criança, que está negligenciando, por favor, ajude nesse contexto, né? Estou todas as sextas-feiras, mais uma semana eu vou abrir a semana que vem, lá no Lar do Idoso, onde você tem um telefone e ao final eu vou relatar isso para que você faça a sua inscrição. E por hora, as perguntas vão surgindo aí, né, Altieres? Ainda fazendo um levantamento de dados, chama a atenção que a baixa incidência de suicídio entre crianças está relacionada à maior dificuldade de acesso a métodos letais e à imaturidade cognitiva. No Brasil, a taxa de suicídio entre jovens de 15 a 24 anos tem aumentado 20 vezes entre a década de 80 e os anos 2000, principalmente entre homens. A ideação suicida é comum na idade escolar, como você vem apontando isso, e na adolescência. As tentativas, porém, são raras em crianças pequenas. Tentativas de suicídio consumado aumentariam com a idade e tornando-se comum entre a idade da adolescência e pré-adolescência. As crianças também podem até ter o acesso a alguns fatores letais e podem ser desencadeantes: discussão com os pais, problemas escolares, perda de entes queridos e mudanças significativas na família. Até os 6, 7 anos, a criança encontra-se em fase de pensamento pré-lógico, com o predomínio do pensamento mágico, com dificuldade de simbolizar e conceituar o que lhes chega de forma de percepção natural. Mesmo assim, as crianças hoje elas estão sendo abarrotadas de pensamentos, de ideias, seja através das mídias, seja através do convívio familiar. E mesmo não tendo aí sendo o patamar, vamos dizer assim, mais comum para o suicídio, existem crianças que já cometem o suicídio. E é uma angústia, como você trouxe nesse tema de hoje.
Sem dúvida, Altieres, existe mesmo. E vocês vão sempre ouvir eu dizer a palavra cruel, porque é muito triste isso, né? Alguns meses atrás, eu atendi uma mãe que chegou no meu consultório em Salvador, chorando muito, muito mesmo. Ela não conseguia parar de chorar, porque simplesmente veio aquele sentimento de culpa. Doutora, esse sentimento de culpa é meu e é do meu marido também. Logo em seguida o esposo entrou e chorava demais, com angústia muito grande de que não conseguiram evitar a morte de sua filhinha de 4 anos. O pai reclamava demais, né? E a criança sempre queria a atenção do pai. É sabido que em psicologia, a criança, a menina, ela sempre vai procurar mais a dedicação do pai. Isso é chamado complexo de Electra. E no outro caso, no inverso, o complexo de Édipo, é sempre o menino que vai buscar mais a personalidade da mãe, né? Então, assim, ela era tinha muito, como é que fala, apreço pelos pais, mas muito mais próxima ao pai, a figura do pai. E o pai, sempre que chegava, não dava muita atenção, né? Ora, menina, me deixe para lá. Ora, menina, vá deitar. Aí, por fim, na noite que antecipou a morte dela, aí o pai deu-lhe uma bronca danada. Segundo ele, foi o relato que ele chegou muito estressado do trabalho, mas isso não é justificável, né, em local nenhum. E ele disse: ora, menina, não me enche o saco, vá deitar. Aí ela foi deitar, mas deu uma passada no banheiro dos pais, né? Pegou uma gilete e cometeu o suicídio. Então, assim, cruel você saber que uma criança de 4 anos vai dessa forma, simplesmente porque por um gesto, por uma palavra errônea, que é aquilo que nós falamos a semana passada, né? As crianças cometem suicídio, sim, cometem. E nós temos que ficar sempre alertas. Agora, voltando à questão do adolescente, por que ele se sente com essa angústia tão grande? Justamente por não ter o amparo dos pais, de onde ele tem que ter a desesperança, a desamor, né? Hoje, o que está acontecendo, pessoal? Hoje, um pai, uma mãe, não coloca mais o seu filho no colo. Infelizmente. Não tem um olhar de visão que... será que passa na cabecinha dele que ele está mudando? Deixa literalmente outras pessoas colocarem seu filho no colo. Outras pessoas estão abraçando o seu filho. Aí ele vai se acostumando com aquilo que ele não tem dentro de casa. E essa constante revolta, né, agressividade vai se formando perante as figuras dos pais, os quais deveriam sim estar mostrando esses valores, atitudes, porque a vida não é nada fácil. Os problemas acontecem. Quem não tem? Você tem, você do outro lado da linha, Altieres tem, gente que você vai poder ajudar o seu filho. Então, abrace mais o seu filho, dê mais um olhar amoroso, o amparo, né? Nós estamos vivendo um mundo de desesperança. Conforme eu falei hoje para vocês, no plantão psicológico, foi muito triste eu poder assim ter que estar resgatando com toda a minha força. Chegou um momento que eu estava se sentindo cansada já, mas porém muito gratificante eu saber que todos eles estão comigo, estarão novamente a semana que vem, vivos, se Deus quiser. E aí, saindo do plantão psicológico, a maioria deles me agradeciam mesmo por mensagem: doutora, graças a Deus, a senhora é um anjo bom que Deus colocou na minha vida. Ora, não sou eu, são as palavras que Deus nos determina, né, Altieres? São as palavras que saem lá do fundo do coração. É isso que eu quero que vocês, a sociedade, eu vou sempre bater na mesma tecla. Pode estar até parecendo um pouco repetitivo da live da semana passada. Mas a intenção é essa, sempre reforçar. Ok? Vamos abraçar aqueles que estão aí nos dando prazer desta audiência. Você que está aí do outro lado, você que está aí também, amigo, ouvinte da nossa 104.9, a tão conhecida Cajutiba FM, fazendo das suas noites, tirando o espaço do toque de amor para o toque de solidariedade, de motivação, de
fraternidade. 104.9. Abraçando aqui a Gedilma Dantas, deixa o seu boa noite, a Edilene Conceição, abraçar também o meu amigo comunicador, está aqui na sintonia, o Anderson Carvalho. Anderson, meu nobre, quanto tempo, um abraço para você, por onde andas, meu querido? A Valdice Alexandre também deixa o seu boa noite, e a Tati de Jesus está por aqui também, abraço para você, Tati, a Daniele Lima, a Kátia Salles, a Mônica Santos, e deixa aqui um comentário da Fernanda Araújo. Ela diz: muito gratificante essas palestras para as pessoas entenderem essa campanha que muitas pessoas não sabem o seu significado. E muito dentro bem. desse comentário da Fernanda que eu quero ser breve, rápido e objetivo. Esses relatos, essa situação de adolescentes e crianças, e isso vamos falar agora numa visão focada em Acajutiba, a comprovação, a amostra de que a nossa sociedade acajutibense está doente. Sem dúvida, a nossa comunidade adoeceu, o mundo adoeceu, né? Aquilo que eu já falei a semana passada também. E isso é comprovado em pesquisas, não sou eu que estou falando, né? Eu não fiz uma visita ainda ao CRAS, por falta de tempo, mas eu devo estar lá e sei que não é preciso nem eu passar por lá para saber da questão desses dados, mas eu pretendo estar mais próxima para poder, de fato, falar para vocês o que nós temos à frente. E lembrando que Altieres aqui na minha presença nós já havíamos conversado sobre isso, né, Altieres, a questão da automutilação, que é um fator assim agravante no município. E volto a falar, não só aqui no município. Abraçar ainda as pessoas que estão lá, e você pode também fazer a sua pergunta, deixar o seu comentário, o seu boa noite, facebook.com/altieres.moraes. O pastor Wanderson Santos também deixa o meu boa noite ao meu prezado pastor. Vivemos em meio a uma geração cheia de tecnologia e vazia de relacionamentos sólidos. Temos ouvido falar de uma sociedade líquida. É tempo de intensificarmos nossos laços de afetividade, amor para com o próximo. Quando formos intencionais no amor e cuidado com o outro, contribuiremos para a mudança na sociedade. Lembrando das palavras de Jesus, precisamos amar o próximo. Importante lembrar do salmista: ainda que o pai ou a mãe o abandone, o Senhor estará contigo. E ele diz que é o tema imperante para refletir. Muito e justamente bem. Por isso que eu fiz essa pergunta. Quanto ao diagnóstico, porque, Rosana, nós sabemos, temos dados aqui a nível nacional, internacional, a nível regional, mas nível local é algo que ainda é muitas vezes subnotificado, porque existe um certo preconceito das pessoas, da vítima, daquela que está enfrentando essa angústia, do adolescente, até mesmo por não saber a quem procurar. Esse relato aí de pessoas, de crianças, adolescentes que lhe abraçam, é simplesmente o diagnóstico claro. Digo isso porque, como assistente social, já passei e passo por barreiras que as pessoas querem apenas alguém que olhe nos olhos, que converse e que mostre que ela é importante, que ela não é um número, que ela não é um contato de WhatsApp, que não é um contato telefônico, que não é um contato de uma rede social. Ela é um ser humano que precisa de afeto, carinho e atenção. E hoje quem faz esse papel são os profissionais técnicos, como é o seu caso, como o meu caso enquanto assistente social, e outros tantos colegas que em momentos de estudo de caso, vemos eles debaterem e dizer isso. A família não ajuda no tratamento. E não ajuda não por N motivos. E aí é onde eu faço a pergunta: como uma família colaborar e como a família perceber que as coisas não vão bem? Você me diz, e temos prova disso, que estamos numa sociedade doente. Mas como a família colaborar? Como a família se atentar? E se a família não tem a estrutura mínima para dialogar, para conversar? De que forma procurar, a quem procurar e quando procurar? Ok. Antes de mais nada, agradecendo a pergunta do pastor. E é isso mesmo, é bem por aí a questão da fé, do pensar sempre em Deus, que as pessoas estão desaproximadas, né? Não estou falando basicamente de religião, eu estou falando de religiosidade, de espiritualidade, né? Então, voltando à pergunta de Altieres,
a quem buscar e a quem procurar. Infelizmente, os pais também estão doentes, né? Não é hoje só a criança, o adolescente, o jovem ou o adulto, não. Porque se os pais não conseguem sair dessa problemática, de ter um olhar mais amoroso para o seu filho, então eu peço que procurem ajuda também. Procure os profissionais de saúde, os especialistas, né? Porque a visão que eu passei hoje para vocês, Altieres, de que do meu plantão psicológico, que foi triste ao ver a ausência total do familiar, né? Foram 6 adolescentes que eu atendi, mais 2 depois que vieram pedir socorro, que já foram levados por esses que vieram, já foram trazidos por esses que vieram. Então, assim, nenhum familiar presente. Nós sabemos que é como você falou, a família tem vergonha um pouco, a família não quer se expor, né? Mas nós temos que pensar por aí, em hipótese alguma. Nós temos sempre falar, nós temos que dar as caras mesmo, sabe? Por isso que eu abri o contato pelo WhatsApp, justamente para que a família não chegue lá e se vergonhe e dizer, olha, eu tenho um filho, uma filha, um parente e tal, não sei o quê. Ninguém vai ficar sabendo, não se preocupe que é você que está lá, que é seu filho que está com essa problemática, que é cicrano, fulano, ninguém vai ficar sabendo. Tudo em psicologia é estritamente confidencial, é estritamente silencioso. Voltando um pouquinho à questão da idade que eu não falei, Altieres, que me recordei agora, a fase dos 14 anos, por isso que nós temos esse indício aí muito alto, por quê? Exatamente nessa fase, que é a fase mais perigosa, é onde ocorre o maior número de doenças mentais. Mas ela não é investigada. Então, só se vai saber que essa criatura teve esse transtorno mental por volta de uns 10 anos para frente, onde ele já vai estar na fase adulta. Aí você vai me dizer, mas doutora, por que ocorre isso? Ocorre justamente pela fasezinha da borboleta, da metamorfose aí, da adolescência, onde os pais dizem assim, mas isso aí é porque os hormônios aí estão todos fervendo, né? A menina já está na sua menstruação, o rapaz já está querendo pegar todo mundo aí na brincadeira, né? Mas não é por aí. Os pais não devem pensar com esse conceito de que é a transformação. Embora tendo hormônios ou não, a transformação não, os pais têm que ver que eles têm que se aproximar do seu filho. E eles não estão fazendo isso de forma alguma. E existe um risco muito grande aí, é por isso que o índice cresce cada dia mais, porque de repente também esses pais são acometidos por distúrbios mentais, por transtornos mentais. E como fica essa criança, esse adolescente, ao saber que existe uma ruptura dentro da família dele, onde os laços matrimoniais de pai e mãe estão rompidos, né? Então ele já começa todo... para onde eu vou, para onde eu fico, para onde eu estarei, para onde eu irei. E isso é muito ruim, principalmente nessa fase. Volto a falar, os índices crescem por causa disso. A doença mental se instala e não é percebida simplesmente pelo fato do familiar dizer, isso aí só são os hormônios. Isso aí é porque ele é aborrecente. Por que aborrecente? Você também foi aborrecente um dia. Aborrecente ou não, não é a palavra correta. É adolescência. Acostume-se a falar adolescente e não aborrecente. Sendo assim, todos nós aborrecemos os nossos pais algum dia. Devemos ter aborrecido, né? Eu acredito que eu aborreci também, porque eu passei por essa fase. Mas graças a Deus meus pais souberam conduzir muito bem. Os seus pais também, Altieres. Os pais de vocês que estão aí ouvindo também. Mas ainda tem aqueles pais que precisam de ajuda. Então a quem procurar? Sempre o psicólogo, sempre é o profissional mais adequado ou o especialista em saúde mental, tanto para os pais, tanto para os adolescentes. Rosana, mas em um município como esse, temos como base, a porta de entrada, a atenção básica. Temos os PSFs, que são os programas, as unidades, todo mundo chama PSF, mas o correto a se usar, o adequado, seria a Unidade de Saúde da Família, que faz parte do programa Saúde da Família. Temos aí na cidade o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, e dentro disso, os que não têm acesso direto ao psicólogo podem passar sim, creio que seja também interessante e fundamental,
alguma alteração, procurar uma unidade de saúde da família mais próxima da sua residência. Sem dúvida. E aí, esse profissional médico já habilitado, ele vai encaminhar para tanto o acompanhamento através do NAS, que tem um psicólogo inserido nessa equipe, como também no município. E temos uma psicóloga. E o que me chama a atenção é que hoje temos uma facilidade muito maior. Se a gente comparar, e a gente falava no início aqui, a gente batia um papo em off, vamos falar de política pública, mas política pública justamente são essas. A saúde, ela hoje fortalece, mesmo ainda não tendo um CAPS no município, que é algo... Uma necessidade, mas sabemos que não depende do próprio município, depende da liberação do Núcleo Regional de Saúde, da CESAB e do próprio Ministério da Saúde liberar. Processo, é algo que não se debate a nível nacional. A gente vê falar muito de tantas necessidades, mas a gente não vê. A gente fala em suicídio, e aí como não falar de suicídio, como não falar do dependente químico? Parece que muito mais tabu do que a questão das angústias, das... doenças psicológicas e psiquiátricas, existe também a questão da dependência química, que é hoje muito mais que um ato de criminalidade, sim uma epidemia, um ato de saúde pública, e não se vê o debate. A grande mídia, e aí a gente tem que realmente se perguntar, você pai, você mãe, você ente da sociedade, você ouve falar em algum órgão de mídia? Nesse momento deve estar passando um dos jornais mais assistidos da América Latina. Mas você não vê se discutir nem debater tampouco essas questões que são fundamentais. Perde-se muito tempo em uma mídia cara, mas não se fala na questão de saúde pública. E quando se fala é muito pouco, muito excludente. Esse papel hoje está muito mais voltado para o terceiro setor, que são as ONGs. O governo, aí, nesse neoliberalismo, encaminhou para as ONGs um papel que também deveria ser do Estado. E aí eu faço uma crítica como profissional da área social. Eu me sinto revoltado porque existe hoje uma dificuldade gigantesca, pelo menos há décadas de atraso, na parte de políticas públicas voltada para a dependência química. Temos estados como São Paulo, que hoje já tem algumas medidas até rigorosas, mas necessárias, como alguns especialistas apontam. Existe também quem discorde, mas diante da calamidade que se encontra estados como São Paulo, com a Cracolândia, os nossos estados, Bahia também tem espaço de Cracolândia, Feira de Santana tem. Sim. E se formos analisar, existem sempre, das devidas proporções, cidades como a nossa, que existem as Cracolândias. Quem não conhece algum local onde as pessoas ficam ali se drogando? E não se fala só de droga, como todos pensam, maconha, cocaína, crack. Existe a droga liberada, que é o álcool, o etilismo. Então, isso, Rosana, eu fui extenso nesse resumo aqui, porque a gente fala muito de políticas públicas, cobra muito das políticas públicas, mas não se vê por parte nem da sociedade cobrar, tampouco da esfera federal investir e planejar e até mesmo criar programas para a dependência química dentro da política pública da saúde. Isso é algo alarmante, porque pode sim, aí agora a gente finaliza nossa fala e passo para você, pode sim a dependência química desencadear o suicídio. Sem dúvida nenhuma. E como, né? Toda uma dependência química é um precursor do suicídio, né? O álcool, as drogas ilícitas, lícitas e etc. e tal. Infelizmente, nosso sistema é falho, né? A saúde, num todo, não deveria ser falha, né? Existem profissionais que abraçam isso com carinho, com afinco, assim como os assistentes sociais, os psicólogos, os psiquiatras, profissionais de saúde mental, os próprios médicos também, a classe médica contribui muito. Enfim, todos procuram abraçar isso de uma certa forma. Mas, infelizmente, a gente se esbarra no dizer assim, olha, você não pode ir mais aí para frente. E há profissionais que são, eu diria até que driblam mesmo esse fator, e eu acredito que eu sou uma, você também deve ser outro, né, Altieres, onde a gente não se satisfaz com isso, com o sistema falho, e avançamos sim, por conta própria, na maioria das vezes, para vermos os resultados, porque se você depender hoje, infelizmente, de um Estado, onde não existe nada, não existe aparato nenhum, para os profissionais, o que dirá da saúde pública em si.
né? Como você falou, as UBS estão aí, as unidades básicas de saúde, os PSF, os postos de saúde da família, o NASF. Eu mesma, há 4 anos atrás, na gestão anterior, eu trabalhei no NASF. Fui psicóloga do Núcleo de Atendimento da Saúde da Família. Então, assim, a gente tinha N questões onde nós deveríamos estar entrando com tudo para poder fazer as coisas acontecerem, mas era esbarrada ali, em algum momento. Olha, aqui você não pode mais. Olha, aqui você não mexe mais. E isso para a gente é muita ingratidão, mas os profissionais com afinco, com força de vontade, podem dar sim o seu grito de guerra e dizer, vamos falar, porque como você disse, Altieres, a negligência chega a ser tamanha que o Estado cobre tudo isso para debaixo do tapete, infelizmente, né? Então, para quê? Aí eu me pergunto, para que políticas públicas diante de uma coisa que eles não deixam acontecer, né? Então, somos todos nós, profissionais, de mãos dadas, abraçados, que vamos poder avançar com isso. Quantas conquistas o nosso país já teve, né? De presidenciáveis aí que nós lutamos, que nós tiramos, né? De alguns contextos que estavam errados, leis erradas, né? A própria Lei Maria da Penha, ela foi revista, e outras leis aí mais. O ECA, desculpem, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas falhas, mas assim, com muita briga, muita luta, muitas leis, muitos artigos foram novamente revistos. Então, a sociedade, é o apelo que eu faço, todos de mão dadas, só assim é que nós vamos conseguir mudar o que existe aí, né? Não é possível que o Brasil, um país que tem tudo para ser grande, as pessoas ainda, principalmente os profissionais de saúde, tenham a mente restrita no tocante a dizer, eu vou cruzar os meus braços e não vou fazer mais nada, porque eu sei que ali eu vou me esbarrar. Mas aí fica a grande pergunta, a grande reflexão. Será mesmo que você tem que cruzar os seus braços? Eu não acredito, eu não me conformo com essas políticas assim, com esse tema tão falho. Então vamos descruzar os nossos braços, ir à luta e podermos ajudar, porque o índice, volto a falar, é alarmante e não podemos mais ser omissos em relação a isso e poder dizer assim, vou levar no barco andando. Não, nós temos que dar um chega e dizer, aqui eu vou ajudar. Dessa forma que nós vamos conduzir. E ainda só complementando a sua fala, o grande gargalo é que se empurra para os municípios as partes mais frágeis do Estado. Sim. Essa responsabilidade tamanha. E a sociedade tem que apoiar aqueles profissionais e aquelas pessoas que estão buscando fazer a diferença. Porque nem todo mundo é técnico, mas tem a boa vontade de apoiar. Dúvida. Quantos lares de acompanhamento, casas de apoio que são formadas aí, esses lares substitutos que existem, são de ONGs, entidades religiosas, instituições, e a sociedade tem que apoiar. A sociedade tem que apoiar em Acajutiba. Temos aqui o Lar do Idoso, que é uma entidade acolhedora. Abraço aqui a todos que estão aí também no Lar do Idoso. Nosso, o diretor atual, Roberto, também. Conversava ontem à noite com o Roberto. Justamente isso. A fragilidade que se tem quando se diz o apoio da sociedade. Que parece que se coloca no lugar de juiz, esquece que é o lugar de sociedade. Mãos dadas para um futuro melhor. Mas vamos lá aos dados, daqui a pouquinho tem mais. Você pode encaminhar sua pergunta pelo facebook.com/altieres.morais. Vamos conferir a hora certa? 8h58. Ainda dados apontam que 90% dos jovens apresentam algum transtorno mental no momento do suicídio. E em 50% destes transtornos mentais, ele já estava presente há pelo menos 2 anos. Sim. Já haviam características mentais, de transtornos mentais, uma desarmonia mental total nas pessoas que cometeram suicídio. Então, o sinal amarelo, ele vem aceso, aí pelo menos 2 anos já vem começar alguma mudança, por mais que a pessoa já introspecta, alguma coisa vai aparecer ali, e se prestar atenção, se observar bem, a pessoa vai demonstrar que tem alguma coisa errada. E vamos aqui aos comentários, as pessoas estão aí deixando as suas perguntas. Rosana, o pastor Wanderson Santos, ele continua os seus comentários, diz: o diálogo entre pai e filhos é de extrema importância.
Temos pais e filhos amigos? É a pergunta que ele faz. Segura o raciocínio aí. Já a Kátia Salles diz: doutora Rosana, está muito difícil viver com essa falta de respeito entre pais e filhos. Tem uma filha de 16 anos e que não é fácil, segundo ela, né? Um desabafo de uma mãe. Já a Merielle manda um abraço aos amigos da Co-Irmã, a Rádio Brisa Mar FM na cidade esplanada, e um abraço também à família Grise, da qual já tive parte e tenho uma grande amizade com todos, dentre eles a nossa diretora lá da Rádio Co-Irmã. A gente não tem nenhuma modéstia, nenhuma dificuldade em agradecer também e deixar aqui o boa noite aos irmãos comunicadores. Ela é esplanada da Rádio Brisa Mar. Uma boa noite a vocês, é a nossa diretora, boa noite, a por sinal. Merielle Gonçalves, e ela diz: apesar de dados alarmantes, as pessoas ainda não estão preparadas para aceitar que o fato é mais próximo do que pensamos, que possamos pensar. A vida nos foi dada para viver da melhor forma. O melhor momento é o agora. Entender que o ontem passou e o amanhã é um enigma. Viver o hoje é essencial. Aceitar o fato é primordial. Ter um porto seguro onde possa se apoiar é um fator importante para passar por esse momento, seja ele na presença divina ou na ideologia que preferir. E várias pessoas. Então, vamos à pergunta aqui do pastor Vandes, e é interessante uma liderança religiosa vir trazer aí uma participação nessa, que a gente sente mais um contexto, tem muito mais... Eu me sinto muito feliz. Exatamente, é um peso maior, uma palavra de um líder religioso. E ele diz: temos pais e filhos amigos? Teríamos que ter sempre. Como eu falei, infelizmente os pais não são amigos do filho. E os filhos também não são amigos dos pais. Tudo na vida existe, tudo na vida é possível. Infelizmente, nós contamos com esse desfavorecimento aí, tanto do lado do adolescente quanto do lado dos pais, né? Bem lembrado, alguém falou aí, acredito que tenha sido a Kátia, você ter Deus no coração, de você amar sempre o seu filho. Então, aquilo foi que a Merielle que falou, ela fez um relato sobre a questão espiritual. Desculpe, né? Exatamente. Dando seu depoimento aí, muito obrigada, de esplanada, né? Estive com ela essa semana, muito bem. Então, assim, quando você tem a proximidade de Deus e a proximidade dos seus hábitos, do seu cotidiano, que isso já vem de berço, onde a família, os pais, são figuras essenciais, importantíssimas nesse momento, você tem um filho amoroso, uma família amorosa, como alguém aí disse, um filho amoroso. Existem, claro que existe. E há pouco eu falei também, nem tudo é só tristeza, nem tudo é sofrimento, né? Existem famílias aí que são construídas com todo o pilar, com toda a sua base, com todo o seu amor, com toda a sua segurança, mas aquele jovem que vem de um lar onde muita coisa já é interrompida, o sofrimento é presente, os pais não constroem um hábito de dizer assim: vou começar a ouvir um pouco mais meu filho, vou começar a dar mais colo para ele, ou então dar colo para ele que eu nunca dei, vou começar a emprestar os meus ouvidos para o meu filho. E por que não? Certo? Eu diria que é obrigação sua, enquanto pai e mãe, fazer esse papel, que eu estou aqui justamente não só para falar da angústia das crianças e adolescentes, mas sim para dizer do papel da família nesse contexto todo, como a família deve se situar nessa questão do suicídio. Voltando a falar que nós estamos sempre falando em evitar o suicídio. Haverá momentos que nós vamos deixar um pouco essa questão do suicídio e entrar em outros fatores, outros princípios, mas nesse momento agora vamos estar sempre abordando a questão do suicídio. Então, voltando a falar, a família é o pilar principal. Se você tem uma base, então construam hoje, pai e mãe. Se você não está conseguindo, se você tem um filho que ele é essencialmente ingrato, essencialmente agressivo, que existem esses comportamentos também, né? E existem pessoas que chegam para mim e dizem: mas, doutora, eu dou de tudo, eu faço de tudo por essa criatura. Mas aí eu questiono: você, como assim você dá tudo? Se me pede um iPhone, eu dou. Se me pede, eu dar. Aí eu pergunto para você: está correto você dar presentes? Não é um erro, né?
Quem é o pai que não quer dar o melhor presente para o seu filho? Mas você não pode dar uma vida inteira só de presente. O que você tem que dar é a sua presença. Então, perca tempo, sim, com o seu filho, no contexto de sua presença. Ele está na fase escolar, ele está na fase da adolescência, converse, se jogue no chão com ele, brinque, role, vá fazer atividades com essa criança, vá brincar, vá pular corda, seja uma criança novamente, que nós temos que ser no íntimo, lá dentro do nosso interior, nós temos que voltar a ser crianças para nós entendermos os nossos filhos hoje. Esse é o grande alerta para aqueles pais também que não estão conseguindo, né? Porque os pais simplesmente dizem: e agora, doutora, o que faço eu? Ele só falta me bater, né? Porque ele fica trancafiado, ele fica revoltado, eu não consigo diálogo com ele. Então, busque uma pessoa mais próxima para ter esse diálogo com seu filho, uma pessoa dentro da família ou não. Ou então busque o especialista, né? Não é só o psicólogo, conforme eu falei. Há médicos aí também bem formados em relação a isso, porque a vivência é tudo. E conforme você bem lembrou, Altieres, pessoas que não são técnicas, mas têm a habilidade da vida, têm a vivência da vida. Essa pessoa, de repente, ela ajuda, ela abraça muito mais do que qualquer técnico aí, do que qualquer profissional com nível superior. Infelizmente, que é quem deveriam. Mas, não falando, não estou, em hipótese alguma, fazendo crítica nenhuma aqui à nossa classe, mas que é bom saber que nós já abraçamos muito essa causa, mas, como você falou, Thieres, a sociedade ainda tem que abraçar muito mais. A sociedade ainda é ausente. Isso eu digo com todas as letras, sem medo nenhum, né? Semana passada, teve um pai que botou o dedo no meu nariz, ou literalmente quase que nos meus olhos, mas eu não tive, eu não tive medo nenhum dele. Disse para mim, assim, com todas as letras: na minha família quem manda sou eu. Eu faço o que eu quero. Se eu tiver que bater nele, eu vou bater sim. E eu, com toda a calma do mundo: muito bem, pai, parabéns para você. Porque, claro que, obviamente, quem manda na sua família é você, assim como sua esposa e tudo. Mas não seja um carrasco para o seu filho. Ele me olhou assim, regalou o olho. Nesse momento, eu fui até um pouquinho para trás, né? Porque eu sou esse corpinho aqui, magrinha. E ele era um pouquinho mais forte. Mas jamais me amedrontou em relação a isso, e nunca amedronta. Porque, assim, eu entro de cara e de peito mesmo, eu encaro e digo: faça pelo seu filho. Se modifique, pai, mãe. O que eu quero, o que eu peço, que a partir desse momento, façam essa reflexão quando essa live acabar, ou mesmo aqui agora durante essa live, façam essa reflexão, pais. Aonde eu estou errando? Ou aonde eu errei? Viva o presente, conforme foi dito aí, que as pessoas ficam muito preocupadas, né? Como será o futuro do meu filho? Traga a experiência sua, porque ele só vai construir a história de vida dele, Altieres, quando ele tiver a sua experiência, né? Ele vai encontrar momentos de dificuldade, como você encontrou, como eu encontrei. Então você vai dizer: meu filho, não caminhe por aí, caminhe por aqui. Existem dois caminhos, meu filho. Esse aqui é o mais correto, mas esse aqui você vai encontrar lá na frente o mesmo caminho, só que você vai ter um percalço maior, você vai ter uma caminhada onde você vai dar 2 passos para frente e 3 para trás. Obviamente você não vai querer isso para o seu filho, e ele vai dizer para você, nesse momento o diálogo começa a surgir, que ele vai dizer para você: mas olha, papai, mamãe, então eu vou por esse aqui, vai ser a maior decisão, a minha maior segurança. Obviamente que sim, meu filho. Então você está passando essa segurança para ele, com todas as letras, que é, infelizmente, o que a gente não vê hoje, né? Os pais transmitindo uma insegurança, uma agitação, uma irritabilidade. Então ocorre o que aí? Pais matando filhos, filhos matando pais, onde entramos já no contexto das drogas também, que nós vamos falar mais para frente em relação a isso. Mas é triste a gente saber que você não abraçar o seu filho hoje,
você não resgata ele, mas não resgata mesmo. Não adianta depois vir dizer para mim: doutora, pelo amor de Deus, me ajude aqui, que eu já estou louco, já estou doente, porque as pessoas chegam assim no consultório: eu já estou maluco, já estou doente, eu não sei mais o que eu faço. Aí eu vou procurar saber o que foi que você fez até hoje, e o que é que você anda fazendo até hoje, sem pensar no futuro, porque o futuro a Deus pertence, né? Nós não sabemos se estamos aqui daqui a um segundo. Então, a Ele pertence. Vamos fazer o presente, e muito bem feito, que o papel da família é esse, de educar. Não de jogar para uma sociedade, não de jogar para uma escola, dizendo assim: eu entrego para vocês aí que façam alguma coisa aí, com licença da palavra, dessa pestinha, entre aspas. Por que uma pestinha? Não, ele é um ser humano, com todos os defeitos, com todas as qualidades que você tem que resgatar. Como é que eu hoje resgatei 8 pessoas? Eu pergunto para vocês. Nunca vi eles na minha frente, mas simplesmente com uma palavra amiga, um escutar, né? E um abraço bem caloroso. Então meu coração sorriu de verdade ao saber que esses adolescentes vão estar vivos, se Deus quiser, e vão estar sempre ouvindo a palavra. 9h10. Olha, Rosana, os comentários estão fluindo aqui, viu? Que bom. Deixar uma boa noite também ao Moacir Mendes. Parabéns, minha prima Rosana, Altieres, pelo programa também, trazendo esse tema tão importante a tantos que se encontram em dificuldades, necessitados dessas orientações. Eu acredito que o Moacir Mendes seja o Moacir que tem uma música aqui de Acajutiba, né? Muito bonita. Foi um abraço ele para que você. fez a música de Parabéns, Acajutiba, Moacir. meu primão. Gente, muito Salvador, boa, um artista. natural É isso que a Acajutiba é assim. A gente tem que falar de Acajutiba porque estamos inseridos na sociedade acajutibense. Claro. São exemplos como esse que estão até que, não sei se escassos ou então encobertos diante de uma sociedade que traz muita coisa de fora. E valorização de cultura, eu também particularmente, aí falo como ser humano e como cidadão acajutibense, acho que a sociedade está faltando criar uma autoestima social e amar a sua sociedade, porque mas a gente está falando de suicídio, você vem falando de uma questão de sociedade, cultura, mas tudo isso está envolto. Está envolta porque é sociedade, são pessoas, pessoas convivendo em um mesmo ambiente. Então, é isso. E vamos aos comentários, né? Comentário aqui, a Maria de Fátima também deixa o seu boa noite. Além da Gedilma Dantas, o Vandson diz... mais um comentário do Vandson aqui, vamos ver se nossa internet ajuda. A terceirização da educação do filho pode ser outro fator a ser citado. Pais que se ausentam para prover e viver em uma certa liberdade em detrimento da companhia e ensino dos filhos. Ainda diz, Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando ele for velho, não se desviará dele. Essa questão de terceirização, quero que você comente também, Rosana. E deixar aqui também o comentário da Ionei Oliveira. Rosana, acho que está faltando orientação religiosa. Os jovens estão crescendo sem fé em uma força maior, a fé em Deus. O Marcos Vinícius deixa seu boa noite. E a Maria Ferreira também diz: Altieres, parabéns por trazer temas tão bons e necessários. Tenho uma neta adolescente e não é fácil tentar entender o que o jovem pensa. Então, e ainda falando, mais uma vez aqui, a Kátia Salles deixa o seu comentário. Ela diz: eu acredito que dou amor demais e tudo que meus filhos querem, eu dou. Ela relatou há pouco a questão de dificuldade de relacionamento. Essas crises de entendimento. Aquela questão da etapa que vem surgindo, formando aí o conceito para a vida adulta, o adolescente se preparando para a vida adulta. E existe sempre, é um choque de gerações, eu creio, que todos nós já passamos, é conhecida por verdade. E aí você fala alguma coisa, e eu cresci aos domingos ouvindo na televisão um feliz dito, os pentelhos. Bota o pentelho na sala. Tem um comunicador dominical que, infelizmente, muita gente acha graça, mas a gente vai caindo na real, vai começando a analisar as coisas, te vê o pesar de uma palavra. Quer dizer, tira o pentelho, aquele pentelho, porque a brincadeira é normal, mas essa palavra é meio que pejora, meio não,
por completo Totalmente pejorativa. pejorativa. E cria-se esse mal-estar, os pentelhos, uma palavra de chula, um baixo calão, que muita gente deu risada na década de 80, 90, até hoje, nos anos 2000, já na primeira década, já indo para a segunda. Isso, né? Se ouvir isso. E um comunicador numa grande mídia que hoje fala de criança esperança. Vamos dar o nome, é Globo, né? O Faustão falava isso muito, muito comumente. E aí a gente para analisar, que empresa, que mídia que nós estamos consumindo hoje? Isso também, Rosana, invade as nossas casas, porque a gente fala de sociedade externa, mas tem a sociedade interna, que ela absorve o conteúdo. O que é que nós estamos consumindo como mídia social, como programas televisivos? Isso também pode influenciar na questão do suicídio, Rosana? Diretamente, né? Uma palavra chucra dessa, pentelho, pestinha, como eu usei entre aspas, né? Eu usei porque é o que a gente escuta, né? Aborrecente, isso foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Não é aborrecente, ela é adolescente, com todo o respeito, porque você um dia foi uma adolescente, você não foi uma aborrecente, né? Porque tem lares que são construídos em cima de todos os valores, e assim como existe adolescentes também que têm pensamentos positivos, né? O que está acontecendo com a adolescência hoje em dia? Eles têm uma inteligência assim fenomenal dessa geração, que eu não falei ainda, vamos falar um pouco dessa geração. Eles têm todas as inteligências cognitivas, todas perfeitas, todas inteligências que vocês pensarem dentro das possibilidades, perfeitas, normais, porém ele tem inteligência emocional em baixa autoestima, muito baixa mesmo, justamente por causa desses valores, justamente por causa da fé que alguém falou, que não existe mais nos lares, né? Eu me recordo quando eu era pequena, papai e mamãe mandavam, nos levavam para a igreja e quando não podiam ir, a filha mais velha nos acompanhava, então todos nós íamos, né? Eu lá não gostava muito não, porque quando criança eu era muito sensível, chorava demais, muito emocional, mas era próprio da fase da criança. E depois eu comecei a entender que eu tinha que sim frequentar a igreja, que era para ter sempre Deus no coração, que foi como os meus pais me ensinaram. E assim eu ensinei o meu filho também até hoje. Então os pais têm que fazer isso, né? Não existe, voltando a falar aquilo que eu já falei, não existe isso nos lares, e isso é fundamental, né? Que você tenha. Então por isso que os pais adoecem, por isso que os pais não aguentam a rebeldia de um filho, e essa rebeldia se instalou por quê? Porque você deixou, você foi o grande criador dessa rebeldia toda. Aí você diz, mas doutora, eu sempre dei tudo. E dar tudo é fundamental. E a sua presença, como eu falei agora há pouco, onde ela está? Você coloca no bolso e satisfeito você fica com toda a sua negligência, toda a sua ausência em relação ao seu filho? Então ele está entregue a uma sociedade aí totalmente marginalizada, né? Como nós temos também no nosso município, não é só no nosso município, nós temos no mundo todo aí. Bem lembrou você a Cracolândia em São Paulo, né? Aquilo não se consegue dissolver aquilo ali nunca. Desinstalam deles dali, daquele local, e eles vão para outros locais. Então é uma coisa assim, uma reprodução, tipo uma erva daninha mesmo, que vai sempre embolando nesse contexto aí. E por que se faz isso? Porque o Estado não toma conta, não é interessante, e a sociedade não abraça, né, essa não é causa. Midiático, né, Rosa? Na realidade, não gera uma mídia positiva. Quem faz o trabalho, porque temos aí, desculpa interromper a sua fala, sim, mas temos um trabalho muito importante, igrejas, entidades religiosas fazem um trabalho muito, mas você não percebe, isso que me revolta, porque estamos aqui utilizando um meio de mídia para falar de um tema muito importante, que é o suicídio, que são vidas que podem ser ceifadas, que esses programas, que essas, seja na quarta-feira com a nossa psicopedagoga e terapeuta e também coach, como com você que também é psicopedagoga, psicóloga, as rádios comunitárias hoje deveriam ser muito mais bem aproveitadas, e parabéns para a direção dessa casa, porque cedeu espaço para um projeto inovador, um projeto que além do meio da comunicação, da radiodifusão, da Rádio Com, também utiliza da rede social, mas não é mídia.
Você não vai ver no Malhação falar sobre a questão da Cracolândia, porque não vende. A sociedade capitalista em que vivemos é capitalista em tudo, de começo, meio e fim. É capitalista. Exatamente. Tudo que você vê hoje nos programas de grande know-how midiático é para vender. Não pense que tem nada de graça. Não tem nada de graça. Eu estou ouvindo falar sobre LGBTI. É tudo para se vender. A classe, de fato, não é representada. Não se busca os direitos daqueles que estão sendo sofrendo simplesmente por uma opção sexual. Não existe esse pensamento de fato. Existe sim uma mídia por trás daquilo. Tivemos há pouco, eu estou arredondando essa situação toda porque a gente está tendo que inserir, tem que chamar atenção, onde pode chegar uma sociedade corrompida, os valores corrompidos, e a gente deixa de lado coisas essenciais porque estamos absorvendo, consumindo conceitos já pré-fundamentados dentro de uma sociedade capitalista e midiática. Tivemos o caso de Marielle Franco, a vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro, falou-se muito, interessante, deve ser combatida, é um crime, de fato. Mas tivemos em São Paulo também um policial homossexual que foi executada por bandidos e não se falou, porque se taxou que polícia é do mal. Existem bons policiais, como qualquer classe na vida. Bons psicólogos, bons locutores, assistentes sociais, existem. Sempre existir. Então, não se fala, você não vê enfatizar o suicídio na mídia, porque não dá mídia. Não dá mídia, Rosana. Era para se debater isso com grande importância, mas não só o suicídio. Era para se debater a questão da família, valores morais, valores culturais, valores religiosos, independente da religião, valores sociais. Mas a gente tem uma televisão formada, meios de comunicação, que nos colocam de encontro com uma vaidade tamanha. E aí, por que eu tenho que arredondar a questão porque invade a nossa... Todo mundo hoje está conectado. Temos uma rede social, há pouco tempo, o Instagram, ele acabou mudando a configuração para ter a questão das curtidas, porque foi perceptível aos desenvolvedores da plataforma de rede social que aquilo ali estaria causando um transtorno, uma fobia psicológica. Mas eles fizeram isso por bonzinho. Não é bonzinho, porque muitos deles têm uma base norte-americana e lá as leis são muito mais rígidas. Acaba se gerando multas, como eu volto à minha infância, eu cresci achando normal fumar, porque a Marlboro, na época, uma das maiores, o cowboy, quem na minha idade, com 35, 36 anos, não acompanhou um cowboy com um cigarro ali? Então, tudo isso, e tudo isso de forma capitalista. Quantos jovens não se suicidam porque acham que são as piores pessoas do mundo, porque não conseguem ter uma calça de marca, ter uma roupa de marca, se sentem menosprezados, o bullying, porque se você não tem um padrão. Nós moramos num país miscigenado e o padrão nacional é uma loira. Você dificilmente vai ver um negro numa propaganda, numa campanha televisiva, de comercial. Você não vai ver. Você não vai ver numa rede social, no YouTube. Você não vai ver. Então, tudo isso causa um decréscimo na autoestima da pessoa. E muitas crianças que estão formando... É aquela fase que a gente ia falando, a criança sai dos 6 aos 7, da fase do pensamento mágico, e ela começa a cair no raciocínio lógico. E ela começa a perguntar, por que o papai não me dá aquela bonequinha? Minha filha, assistiu um canal de televisão que, para a criança, mas é comercial, que não acaba mais, ela quer uma bonequinha que tem um cachorrinho, e para eu explicar que aquela bonequinha de R$300 não seria dada... Ela, papai, o senhor não gosta de mim. E aí, a gente começa a trazer transtornos para a vida dos nossos filhos, porque a nossa televisão, a nossa internet... Traz essa imagem. Ela traz, e querendo ou não, isso, Rosana, e agora a bola é para você. E isso também pode provocar distúrbios que futuramente, ou até brevemente, pode causar o suicídio. Ou estou errado? Certíssimo, facilmente, porque as mídias estão aí justamente para poder entrar nos nossos lares, eu digo até invadir, né? Os lares, detonando mesmo a massa no geral, porque a mídia hoje ela sufoca muito, né? As pessoas passam a ser opressoras, detentoras desse veículo, onde você, pai e mãe, observar que está sendo venenoso isso para você e para os seus filhos, simplesmente você se afasta. Graças a Deus, né, Altieres, que nós temos esse poder, esse dom ainda de nos afastarmos do que é ruim.
Mas assim, tem pessoas que não percebem, porque a mídia ela entra devagarinho, ela vai assolando, ela toma conta não só da sua casa, do seu lar, como do seu ser, né? Então, ele invade de uma forma tão grande que você passa, de repente, a ter aquele pensamento, né? Imagine se eu viesse aqui e falasse ao contrário para vocês. Não, nós vamos falar somente de suicídio e nada mais, porque eu tenho que falar sobre esse tema, que as pessoas estão a cada dia mais loucas, insanas. Imagine, vão observando de que forma errada eu estou colocando essas palavras, né? Sempre pensando nesse... De uma certa forma, eu vou estar fazendo uma propaganda errada. Se eu disser assim, não, vamos sempre falar, porque é algo que tem que ser falado, algo que tem que ser debatido, é uma coisa louca, é uma coisa horrorosa, é uma coisa insana. Então, para tudo, não é por aí. Nós vamos colocar isso, mas de uma forma correta, coisa que a mídia não faz. A mídia faz um papel totalmente ao contrário. Mas para aqueles que são perceptivos, graças a Deus, existem aqueles que são muito rápidos, são muito perspicazes, né? Na questão de a mídia não vai me favorecer isso nada, não vai favorecer o meu filho também, então eu vou excluir isso aqui. Mas, bem lembrado essa questão da mídia, onde é que o suicídio também está muito inserido aí, Altieres? Vamos para o Instagram, vamos para o Facebook, vamos para as mídias sociais, né? Então, aquela jovem, basicamente sempre mais a menina, ou o jovem menino também. Mas a menina, ela vai mandar um nudes, né? Para quem não sabe, a maioria sabe o que é um nudes, né? A pessoa vai estar exposta, expondo o seu corpo, nu ou não, mas sensualizando, sexualizando, ela vai mandar esse nudes para o parceiro dela, para o companheiro, para o namoradinho, até para o ficante, né? Ela manda porque achou que ele conquistou o coraçãozinho dela, que ele gosta do corpo dela, né? Isso, aquilo. Ela manda isso inocentemente dentro das redes sociais. As redes sociais, tudo que ela quer é audiência. Como o veículo de massa, a televisão que nós temos, tudo, eles querem o quê? Cada vez mais audiência, né? Entram nos nossos lares, invadem com palavras chucras, com palavras de baixo calão, falando tudo errado, que foi o exemplo que eu dei agora para vocês. Imagina se eu viesse aqui falando tudo ao contrário. Então ela manda um nudes para o namorado dela. Ele, no seu esplendor da adolescência, de repente até não sabe nem a proporção do que ele vai ocorrer, né? Isso, ele começa a mandar isso, encaminhar para todos os seus colegas. E de repente cai até na mão de um pedófilo aí. E o pedófilo está aí, né? Tudo que ele quer é um espaço para ele entrar e ali está presente nisso, facilmente pegar a vítima dele, né? Então, essa menina vai se sentir o quê? A confiança dela quebrou, né? Com esse companheiro, esse namorado, esse ficante. A insegurança vai tomar conta dela. Vão começar a acontecer transtornos. E aí? E agora? Como é que eu faço? Né? Ela, no dia seguinte, ela vai para a escola, todos rindo da cara dela, né? Literalmente. A família cai em cima dela. O porquê dessa condução? No entanto, ela fez sem maldade nenhuma. Não deveria ter feito. Não façam, o alerta que eu deixo aqui para os adolescentes. Não façam jamais, porque caiu na mídia, você está exposto a tudo. Então ela começa a entrar em baixa autoestima, depressão, sempre esse pensamento negativo. Vendo as pessoas perseguirem, as pessoas perseguem mesmo. Aqueles ditos colegas, entre aspas, que já não gostam muito dela, vão passá-los a perseguir muito mais. Inclusive a mídia tem um lado positivo nesse tocante, Altieres, que traz até alguns filmes aí que revelam claramente o suicídio, e acontecendo dessa forma até que eu estou relatando. Eu não me lembro do nome de um filme agora, mas tem um filme fabuloso que ele mostra isso e mostra um lado de como não fazer isso. Então ela manda nudes e ela é desclassificada pela família, pela sociedade, pela escola, enfim, por todo mundo. No fim, a mãe descobre, se alguém aí lembrar desse filme, me digam aí, a mãe corre atrás da escola, da direção, a direção tenta abafar tudo isso, e ela, na sua pressão de adolescente, é onde a angústia sobre o que nós estamos falando, ela toma conta.
Ela chega em forma, parecendo uma depressão, mas ela toma conta. Aí a criatura começa a sentir aquele vazio, aquela coisa de que ela não sabe para onde recorrer, aquela pressão muito grande, por fim acaba cometendo o suicídio, que foi o que ocorreu nesse filme aí, que é um dos filmes. Me desculpe, eu não estou lembrada agora, mas ele é fabuloso, ele é positivo nesse sentido. Agora, como existe a positividade, existe aí 70%, 80% ou um pouco mais da negatividade em relação às mídias sociais, que com certeza vão detonar sempre para quem tem esse comportamento suicida. Vai ser mais agravante. Para quem não tem também está exposto. Então, o alerta que eu faço para a sociedade, para as crianças, para os adolescentes que estão ouvindo agora, não entre nessa coisa de você achar que você vai ter uma autoafirmação simplesmente por você indo pelas redes sociais. As redes sociais vai querer que você atinja um número X de like. Aí você não atinge, aí você começa a ficar depressivo, você começa a dizer, poxa, o meu corpo não está bom, não está legal, porque o adolescente, ele traz, além da questão da mudança dessa fase, ele traz no corpo dele, no rosto, no cabelo, essa questão de eu estou bem ou não estou bem. Então, basta umazinha pessoa dizer assim, nossa, você é horrível, você é horroroso, horrorosa. Então ela corre para a rede, ou ele corre para as redes sociais, numa forma de se autoafirmar. Quer ver como eu vou ter aqui um monte de likes e mostrando que eu sou mais eu, mostrando que eu tenho um corpo belo? Isso nada mais é do que uma fase de autoafirmação, de nós profissionais sabemos disso. E vocês pais, então, têm que estar atentos para isso, né? Não digo estar vigiando sob superproteção o seu filho em relação a isso, mas não deixar ele assim tão livre, por exemplo, vá meu filho lá para o computador no seu quarto. Então, de repente está colocando esse computador na sala, esse computador numa forma que você mostre sua confiança para o seu filho, mas você também esteja ali nos bastidores, sempre presente, sempre procurando como ajudá-lo, porque os pedófilos estão aí, tudo que eles querem é essa deixa, assim como a rede social também vai sempre detonar esse adolescente e fatalmente ele vai cometer o suicídio, sim, em relação a isso. Abraçar e continuar deixando uma boa noite para você que participa com a gente lá no facebook.com/altieres.moraes. A hora você confere. Em Acajutiba, 9h32, 9h32, o pastor Vantes ainda interagindo diz geração Y e geração Alfa. É o domínio daqueles que tiveram a tecnologia como um grande conceito utópico e esses que hoje vivem 100% na era digital, né? Então, sim, são gerações, conflito de gerações. Nossa geração é totalmente digital, né? Com certeza. A atual geração bate de frente com a época digital e não sei se estão preparados para enfrentar e se estão programados para o futuro, porque o futuro é muito rápido no momento atual. É um futuro globalizado, é um futuro conectado que nem sempre conseguimos dar conta. Já claro, já estamos aí, infelizmente, chegando quase no finalzinho do nosso momento de live, né? Estamos aí estendendo hoje. Mas, Rosana, vamos aqui a alguns temas, aqueles temas bate e volta rapidinho. É normal o adolescente ter depressão? Normal eu não diria, não classifico como normal, né? Se existe uma depressão é porque existe uma autoestima baixa, né? Porque ele não vai entrar na depressão sozinho. Então é preciso saber quais os fatores que estão levando ele para essa depressão. Seria normal ele ter essa questão da angústia que ele traz, né? Porque ele está sempre preocupado com o corpo, como eu falei, com o rosto, com o cabelo. Então ele traz essas problemáticas. Normal, obviamente, em aspas também, né? Onde todos juntos vão avaliar e reavaliar o que está acontecendo com esse adolescente. Rosana, como diferenciar esta questão de evolução numa etapa da adolescência, pré-adolescência, fase criança e
uma idade pré-adulta, de uma depressão de fato? Existem alguns sinais clássicos que permeiam essa questão de comportamento por idade, faixa etária e também da depressão, que pode ser em qualquer idade da vida. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Questão, Você quer que eu faça uma diferença? um comparativo entre a depressão como um todo, depressão que pode acontecer em qualquer etapa e faixa etária da vida, da questão da adolescência. Vamos voltar à adolescência, para a adolescência, aquelas faixas etárias, aquelas passagens de idade que podem acontecer, e tem aqueles pensamentos diferenciados, como qualquer pessoa deve ter quando chega na terceira idade, quando passa aos 30 e outras fases mais da vida. Ok. Falando em relação ao adolescente, ele vai estar sempre nessa fase que permeia a depressão, né? Eu diria uma pré-depressão, sempre que orientada, sempre que perceptiva por parte dos pais, mais uma vez, por parte dos familiares, mas é uma coisa que se passa, até um pouco difícil a sua pergunta, Altieres, e eu entendo, porque é algo que se passa num contexto assim entre a normalidade e anormalidade, né? Justamente por esse turbilhão dessa fase. Então, algumas pessoas encaram isso como um fator normal. E volto a dizer, não é normal, não. Você vai, então, resgatar todos os hábitos que você tem no contexto familiar, com seus filhos, todo o contexto da educação, todos os reflexos, todo observar, para que você comece a distinguir o que é angústia, o que é depressão, o que é normal, o que não é normal. Porque a sociedade vê, é normal que ele tenha uma depressão porque ele é jovem. Quem disse para você, está escrito isso aonde? Que existe uma normalidade de dizer que é uma depressão porque ele tem jovem. Então, todas as faixas etárias, todos nós vamos estar dentro de uma depressão. E não é bem aí, né? É o conceito errôneo que a sociedade faz, que é o alerta, outro alerta que eu faço, para que você não pense jamais que tudo é normal. Ainda nesse bate e volta, todo suicídio é resultado da depressão. Ela está ligada diretamente, o suicídio está ligado diretamente à depressão ou não? Sim, claro, está ligado diretamente à depressão, ligado diretamente às drogas, ligado diretamente até um fator de não estar bem com a vida. Por isso que eu trouxe o tema da angústia hoje, porque a angústia revela esse vazio existencial, né? Onde ele diz, Deus, o que está acontecendo comigo? Quem sou eu? Né? E ele começa a desclassificar ele. Vou dar um exemplo aqui. Eu até te falei eu te mandei um arquivo do padre, né, de um suicídio de uma jovem de 14 anos, que nós vamos deixar anexo aí, eu vou estar mandando para vocês todos, como é que isso se dá, principalmente dentro de família. Então ela chegou até o padre, e dentro desse vídeo, são 3 minutos e pouco, o padre chora o tempo todo. Mas é aquele choro de emoção, né? Você observa claramente que ele está engolindo o choro dele, né? Mas sempre se emocionando ali o tempo todo, porque ele não conseguiu resgatar essa vida. Então ela relatou dessa forma: Padre, eu vim me confessar do meu pecado, e ao sair daqui, eu vou dar cabo da minha vida. O padre, minha filha, o que é isso, pelo amor de Deus? Até ele relata que, não nesse vídeo, mas ele relata em outro momento, que tantos anos de celibato, ele foi pego de surpresa, né? Mas ele muito bem soube conduzi-la, a ouviu, mas mesmo assim o desejo dela ainda era maior. Por isso que eu bato nessa tecla do desejo do suicida. Ao observar que ele tem esse desejo, não deixe ele caminhar com esse desejo. E o último relato dela foi o seguinte, Altieres: minha mãe me coloca os irmãos um contra o outro. Repare o contexto de família. Meu pai é alcoólatra. Meus irmãos não gostam de mim, padre. O que eu vou fazer? A vida para mim não tem mais sentido, não tem valor. Quem sou eu? Não sei quem sou eu. Então, por mais que você faça algo por mim, padre, ao sair daqui, meu desejo já está concretizado. Eu vou retirar a minha vida assim. E dito e feito, né? Isso aconteceu em Petrolina, mais ou menos uns 15, 20 dias atrás. 3, 4 dias depois eu fui a Petrolina. E eu não sabia disso ainda. E eu fiquei muito triste de saber que uma vida foi ceifada dessa forma, com quanto poderia ter sido feito muita coisa.
Mas aí fica a grande pergunta para vocês. Quem de fato errou nessa conduta, Altieres? Não tenho dúvida nenhuma que a família. Seria fácil apontar o padre. O religioso seria o boi de piranha. Não resgatou, né? O boi de piranha da vez. Mas aquele problema surgiu naquele momento daquela confissão, ou ele já vinha sendo totalmente destacado, ele já vinha dando sinais. Ainda, Rosana, mas quando você diz que a depressão está ligada ao suicídio, mas tem casos que não existe depressão e a pessoa pode cometer o suicídio. Sim, pode. Algumas psicoses do tipo, algumas doenças mentais que não é assim, não precisa ser a bipolaridade, a esquizofrenia, a ansiedade, a psicose, enfim, todos um o estresse psiquiátrico. Estresse, claro que sim, é um grande precursor também dele. Não necessariamente, né, a depressão. Por isso que eu falei aqui, as pessoas acham que é normal um adolescente ter depressão. Não é normal. Existe uma grande anormalidade aí. Então vamos verificar o que está acontecendo dentro da anormalidade. Ainda falando, como citei há pouco, a questão do público LGBTI, que deve ser também tratado e faz parte de qualquer área social, a área da psicologia. De acordo com o estudo, 40% dos adolescentes LGBTs consideram-se seriamente o suicídio. Já 35% planejaram e 25% tentaram se matar, contra 15%, 12% e 6% dos heterossexuais, respectivamente. Aí onde eu firmo a minha fala anteriormente, eu estava esperando a gente repercutir. Tem um escrito aqui do Vitor, o Vitor Almeida, né? Que eu achei muito interessante. Também conheço esse garoto, muito bom nas suas colocações. Que a gente vê essa rede social, a gente vê essa mídia da grande massa televisiva, dos grandes canais de internet, falar-se muito. Eu digo não ao preconceito contra as classes, mas muitas vezes é mais algo midiático para vender produtos para esse público do que de fato debater isso. Você não vê falar-se, fala de a homofobia, mas o que seria de fato a homofobia? É pensar contrário do outro? O pensamento é livre. Agora, desde que não haja nem a violência de pensamento, tampouco de ação. E aí, se debate isso hoje na mídia? Se fala e se aborda esse tema na mídia? Ou não a homofobia? Tivemos aí há pouco tempo, o então presidente da República foi muito citado no ele não, porque se dizia que o presidente iria fazer uma caça às bruxas ao público LGBTI. Tivemos vários artistas baianos que fizeram vários posts do ele não no Instagram e nas redes sociais, mas não vemos também esse mesmo interesse quando fala-se de algum crime homofóbico, algum homicídio envolvendo a pessoa por ser homossexual. Não vemos também, da mesma forma, a Lei Maria da Penha ter a mesma ênfase também. Era só algo de momento? Porque não se deixou, infelizmente, de se matar mulheres, tampouco pessoas LGBT. E hoje não vemos esse apoio. É isso que eu me pergunto, Rosana. Não é algo tão imediato para o momento, porque é um interesse próprio? Porque quando você se define uma causa, você como psicólogo, você faz um juramento. Eu como assistente social tive que fazer um juramento. Claro. Como um radialista também tive que fazer um juramento. E cumprir esse juramento da mesma forma. Você faz um juramento ético quando profissional. Se você tem um público, você é um formador de opinião, você tem que ter aquele... Esqueceu-se disso? Quer dizer, isso era um passado onde você não vê um ele não, diga não à violência contra o público LGBT. Vê isso, eu não vejo. Eu não sei se é eu que estou desantenado ou realmente isso só foi no momento ali político e se esqueceu que as pessoas precisam ser apoiadas. Interessante, que o ele não continue. Que o ele não, a violência contra a mulher, contra a criança, o idoso, contra aqueles que estão vitimados a ser aí mais uma das pessoas que possam cometer o suicídio. Por que não vemos isso hoje? É porque não dá mídia? É porque não é interessante, ninguém quer debater o assunto? É porque não chama atenção? Porque a política foi o ano passado e esse ano não? Eu me pergunto, e eu acho que essa pergunta, eu não peço que a Rosana responda, mas sim que o nosso amigo internauta, que vai nos ouvir, que está nos ouvindo pela 104.9, mas também que vai acompanhar essa live em outro momento, faça essa auto-pergunta e guarde para si as conclusões, porque são dados que nós temos. Rosana, ainda vamos à fala do Vitor. Eu achei muito interessante o comentário dele quando diz: o problema das redes sociais é que as pessoas se mostram
só mostram um lado bom da vida, parecendo que tudo é perfeito, que não enxerga, quem não enxerga isso, o que já está mentalmente fragilizado, acaba sofrendo pensando que sua vida é pior que a dos outros. Ou seja, nas redes sociais temos uma vida maravilhosa, o celular deixa todo mundo bonito. Mas e o dia a dia? Na vida, carne e osso. As contas, as dúvidas, os medos, o desemprego e tantas outras dificuldades. As redes sociais não retratam essa realidade. Interessante, né? Muito bem colocado, Vitor. Não é interessante para as redes sociais, para a mídia, conforme a Alteres colocou há pouco, porque não se vende, né? Você vai vender uma imagem negativa do que se tem um preconceito de determinada classe, infelizmente não se vende, não é interessante para eles, né? Mais um dos fatores tristes, mais um dos fatores que a sociedade tem que abraçar essa causa, no tocante a dizer assim, algo positivo nós temos que fazer. Então, as coisas positivas, as coisas boas têm que permanecer, têm que existir. E é um dos fatores de risco mesmo para o suicídio, para a classe dos homossexuais, para outras classes menos desfavorecidas, né? E vítimas dessa sociedade onde o valor não impera, o valor humano. Hoje, muito pouco se tem o valor de uma vida, né? A vida já não vale mais nada, infelizmente, porque as pessoas retratam dessa forma. É homossexual mesmo, morreu porque tinha que morrer. Faltou a fé nele, por isso que morreu, né? E eu então, nossa, eu tenho exemplos assim imensos. Se a gente fosse falar, nós iríamos para lá de meia-noite aqui só debatendo nessa causa, porque a gente escuta sempre coisas assim: olha, jamais eu vou abraçar um homossexual, jamais eu vou abraçar um suicida. Por quê? É contagiante? Você vai pegar alguma doença? Pois se você não abraça, meu irmão, o seu irmão que está precisando de ajuda, então o que dirá que você vai fazer pelo seu filho, o seu próximo, né? Não vai fazer nada, absolutamente nada. Então eu me pergunto, que ser é você? O ser mais desprezível possível, né? E é o que nós estamos vivendo aí hoje em dia. A mídia só pejora, a mídia só coloca para baixo. Ele só coloca mais lenha na fogueira. Cria uma guerra, com certeza, que ao invés de mostrar, ela usa de certa forma, nós nos tornamos matéria-prima de um interesse midiático. Não existe um debate interessante, não existe um debate de interesse das classes, dos negros, dos pobres, do oprimido, dos nordestinos. Fala-se muito. O que me revolta, Rosana, são algumas coisas que aí acaba trazendo também, e isso gera uma situação que gera no subconsciente algo de inferiorização. Todo mundo tem a Bahia como se fosse só Salvador. A gente chega aí, Bahia, só Salvador. Aí quando fala, esquece que nós temos cidades lindas no interior da nossa Bahia, cidades que têm sua cultura, que não são respeitadas. Parece que nós, até o jeito de falar, eles tratam, e infelizmente, aí eu vejo assim, eu estou descendo a porrada na mídia, porque infelizmente se constrói uma realidade que não é a realidade. Você não vai falar dos índios que temos aqui, os grupos menos favorecidos, você não vê. Então aí fala-se defender a igualdade. Que igualdade é essa? Você que faz parte de grupos minoritários, repense os seus conceitos, quando você dá tônica a essa mídia forjada de interesses. Porque nojenta, né? Nojenta, porque realmente cria-se uma briga. Fala-se muito hoje porque o Brasil está dividido politicamente, Nordeste com Sul e Sudeste. Mas está dividido porque a mídia forçou essa divisão. Forçou. Eles só mostram a baiana dançando com roupas curtíssimas, como da mesma forma é muito mais midiático, e fala-se que porque o Brasil está vivendo o país da questão da exploração sexual. Quantos e quantos anos assistimos a Rede Globo transformar o carnaval em uma vitrine da mulher brasileira, da sexualidade? Tudo isso gera em que o jovem, ele acha que o corpo da mulher é um pedaço de carne que deve usar um micro traje de banho
E a jovem que não se enquadra nesse pensamento, um adolescente que ela é mais cheinha, porque ela está por fora, ela já cria essa fobia. Então, tudo isso, infelizmente, está influenciando e influencia diretamente a questão do suicídio, porque aquela fobia pode desencadear uma tragédia. E hoje, a gente ainda pergunta o porquê das coisas. Porque o que nós consumimos é fruto de algo capitalista, que dá dinheiro para alguém, mas esse dinheiro extorque outra parte. E essa grande parte são os quase 200 ou mais de 200 milhões de brasileiros. Não vou cometer aqui essa gafe de dizer. Os brasileiros como um todo, nós brasileiros é que sofremos. Por quê? Temos que passar por um conteúdo midiático, capitalista. Tudo é em torno do dinheiro. Rosana, mais uma vez eu agradeço a sua atenção. Quero que você faça as considerações finais, deixe o seu contato, enalteça aí a questão do plantão social, psicológico, né? A questão social não sai da cabeça, mas quero que você faça o convite para a população e também vamos aí contar com o apoio da nossa sociedade. Está tarde aí, já estamos às 9h50, mas você vai poder rever aí essa live lá no Facebook. E você que nos acompanhou também pelas ondas 104, Rosana agora vai deixar o seu contato para você que tiver aí qualquer dúvida e quiser seguir com o plantão psicológico gratuito, ainda diga-se, olha só, gratuito, você tem um profissional de graça e cabe somente o apoio, a motivação para que essa profissional leve essa semente, que conte com outros parceiros, que eu acredito que quanto mais pessoas fizerem parte desse projeto, melhor será para a sociedade acajutibense como um todo. Claro, eu busco sempre parceiros e você muito bem colocou essa questão aí do que as mídias fazem conosco, né? Essa exploração, Altieres, total. Então, o alerta que eu faço para a sociedade, se desligue um pouco das mídias sociais, seja mais você, tenha sempre os conceitos os melhores possíveis para com o seu filho, para com o seu próximo. Só dessa forma que nós vamos abraçar todas as causas, certo? Então, mais uma vez, agradecendo a todos os ouvintes, a todos os internautas, a seu Francisquinho, o proprietário da FM 104.9, Acajutiba, Bahia, ao meu excelentíssimo aqui colega, amigo Altieres, obrigada pela participação, pelo apoio nesse projeto, estamos sempre juntos, né? A você, internauta aí, sempre ligado, com certeza eu vou ler depois todos os comentários, vou responder. E lembrando que o plantão psicológico continua todas as sextas-feiras, até onde eu puder, até onde eu tiver o meu horário livre, eu não vou deixar de fazer isso não, porque está em mim, no meu íntimo, sempre ajudar o próximo. Lembrando que você vai então pelo WhatsApp 719-9691-8388, repetindo, 99691-8388. Tá vendo, Altieri? Já fiz bem o seu papel de locutora. Já está preparada para tal, né? Já posso conseguir uma vaguinha na rádio. Então, pessoal, você vai mandar pelo WhatsApp a sua mensagem com o seu nome, a sua idade e o seu telefone e o seu bairro, informando. Esse cartaz já está até fixado em vários comércios na cidade. Inclusive, eu não posso esquecer, agradecer jamais a maioria dos comerciantes, meu amigo Adelmo, Farmácia Meire, Senhor Lio, Jorginho do mercado, onde esses cartazes foram fixados, né? Todos aí, Bigode, cabeleireiro, Tonho, né? Então, a esposa dele, enfim, todos abraçando essa causa aí, diretamente. Foi muito bacana, eu fui muito bem recebida ao colocar esse cartaz. Eu mesma coloquei, porque eu queria e quero essa proximidade com as pessoas, com a população. Volto a dizer, eu voltei para a minha terra natal para fazer esse trabalho de prevenção ao suicídio e eu não vou desistir tão fácil, viu? Engana-se quem pensar que eu vou desistir. Eu já ouvi até pelo caminho assim um zum, 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 mas isso não me incomoda não, de que ela não vai conseguir, olha, as pessoas não vão colaborar. Vão colaborar sim, nós temos sempre que ter pensamento positivo. A outra adendo é para chamar a atenção de vocês, mais uma vez, abrace seu filho com gratidão, com amor, porque nós vivemos hoje, infelizmente, um mundo de desamparo, de desespero, e é isso que reflete no
no comportamento e na personalidade do jovem. Então, de repente, Alteres, ele se vê sozinho, ele acaba dando cabo da vida dele, infelizmente, por conta disso, porque ele vê uma desesperança, um desamparo por parte dos pais, que é da onde deve surgir o maior apoio, que o apoio de base total e principal e inicial e tudo é a família, né? Lembrando mais uma vez que eu estou na nossa clínica toda terça-feira, durante o dia todo, na clínica de Bressan. Um abraço, Bressan, aos colegas de trabalho, e acredito que seja isso, né, Alteres? E se eu não esqueci de alguma coisa, me perdoe. Ao Instituto Pequeno Gesto, meu abraço, minha gratidão. Estarei lá semana que vem, se Deus quiser. Essa semana, infelizmente, não foi possível, que foi corrido. Graças a Deus, eu estou abrindo esse espaço com o apoio da sociedade, com todas as falhas que nós temos, né, na sociedade, no sistema de saúde, na saúde pública, mas as pessoas que eu estou chegando, estão aproximando, estão me recebendo muito bem, né? Ontem eu estive com as irmãzinhas do Hospital de Esplanada, da Santa Casa de Misericórdia, da qual eu fui convidada para fazer um plantão, vários plantões psicológicos, um trabalho voluntário. O que eu quiser está aberto para eu fazer, e já está marcado, já vamos começar, acredito que na segunda semana de outubro. Inclusive eu vou estar clinicando também lá nos consultórios particulares. Então isso é uma bênção, né? Nós sabemos que as pessoas, cada vez mais por onde eu passo, as pessoas estão me abraçando dessa forma. Meu abraço também à Rádio Brisamar 98, me ajuda? 96.5. 96.5, desculpe, Brisamar, onde eu fui muito bem recebida por Haroldo, né? Pessoa fantástica, do qual eu também pretendo fazer um trabalho com eles. E me desculpe se eu esqueci de alguma coisa, acredito que seja isso. Então, meu eterno abraço, minha eterna gratidão a todos vocês. Hoje estendemos mais a nossa live, geralmente. O nosso programa está aí com segunda direção da casa, das 8h10, assim, após o primeiro bloco comercial das 8 até as 9h10, 1 hora. Hoje a gente estendeu mais, mas direção, semana que vem vai estar aí no rigor da lei, peço até desculpa. Mas para você que está do outro lado, abraçar e deixar uma boa noite à minha amiga Mariana Amorim, completando hoje mais um aninho de vida lá em São Paulo, acompanhando de Aporá. Parabéns, querida. Parabéns para você, Mariana. Receba aí os préstimos deste dia com muita paz, saúde, fé e alegria. Para você, tudo bom, tudo de bom. A Angelita dos Santos marcando presença aqui, a Simone Cruz, a Kátia Salles que participou, o pastor Vantes dá os parabéns pela nossa live, pelo nosso momento de bate-papo, a Sandra também, a Andresa e a Isabel Cristina, a Creuza, a Daniela Araújo e a você que esteve do outro lado, você que vai assistir essa live em algum momento. Ah, sim, para não cometer a gafe e não dizer quantos milhões de habitantes tem no Brasil, olha lá, vamos lá ao Dr. Google, mais de 210 milhões de habitantes tem no nosso Brasil. No mais, milhões de abraços, milhões de pensamentos positivos no fim de semana e até o próximo semana. Rosana, já deixa preparado. Como o tema foi interessante, vamos debater a questão do suicídio e as redes sociais. A gente vai explorar mais esse tema, porque, pelo visto, deu caldo, e quando dá a coisa da liga, a gente leva adiante. Para você, muito obrigado. Então, se deu caldo, eu peço aos participantes, aos ouvintes, né, que façam o seu comentário. Exatamente. Estamos aqui para isso, ok? Então, vai ser a questão no setembro amarelo, quase que não vai, setembro amarelo e a influência das redes sociais, exatamente. Estou cansado, mas eu estou feliz e grato, agradecendo ao nosso bom Deus. Bye, bye. Tchau, tchau. Deus nos acompanhe. Você está ouvindo a ZYS 659, 104,9, Acajutiba FM, uma emissora ligada à Associação de Radiodifusão Comunitária de Acajutiba. Daqui a pouco, mais uma sequência de sucessos aqui